prometi pra mim mesmo que eu não vou chorar nesse vídeo. Oi, meus amores, iniciando mais um vídeo pro canal. E hoje, como vocês estão vendo, o vídeo é um pouquinho diferenciado do que eu tô acostumada a gravar aqui pra vocês. Hoje eu vim falar uma coisa muito íntima pra vocês, uma coisa que eu acabo não falando pra todo mundo, não é pra qualquer pessoa que eu falo isso, né? Dessas coisas que aconteceu, então às vezes a pessoa me conhece e não sabe disso, né? A não ser que a pessoa me conheça há um bom tempo já e que eu tenha falado isso pra pessoa. Peço que vocês assistam esse vídeo todo pra entender certinho o que aconteceu, tá bom? E esse vídeo é um vídeo que eu queria gravar há muito tempo, porém eu estava cogitando de gravar, mas hoje eu estou sentada aqui e eu vou gravar esse vídeo. Eu sempre fui muito apegada com os meus avós, né? Principalmente com a minha avó. Era uma relação, assim, fora do comum, fora do normal, sabe? Assim, apesar da minha avó ter outros netos, né? Ela era muito, muito apegada comigo, gente. Muito. E eu era muito apegada com ela. E pra mim, ela sempre foi, assim, uma mãe pra mim. Sempre foi tudo na minha vida. Eu tinha 5 anos quando eu fiz minha primeira viagem com a minha avó. Eu vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês, tá bom? Quando eu fiz a minha primeira viagem com a minha avó e com o meu avô. E também, depois, a segunda viagem que eu fiz com eles, eu tinha 10 anos. E eu sempre gostava de dormir na casa da minha avó, gente. Eu aproveitava muito, muito, muito mesmo. Assim, nossa, vocês não têm noção. Na casa da minha avó tinha um... Eu lembro como se fosse hoje, gente. Era a garagem. E atrás da garagem tinha um... Tipo um jardim. Não era jardim, gente. Era... Minha avó e meu avô plantava coisa, sabe? Plantava... Como que é o nome? Plantava mamão, chuchu, essas coisas assim, sabe? E aí, os matos eram bem grandes, assim, sabe? Tinha tipo um palquinho assim, ó. Era muito legal, gente. E como eu sempre cantei, eu gostava muito de cantar pras plantas. Ai, gente, que vergonha. Eu gostava muito de cantar pras plantas, né? E aí, eu lembro que eu ficava horas e horas, quando eu ia pra casa da minha avó, horas e horas cantando pras plantas. Eu pegava um negócio que ela tinha de amassar alho, sabe? E eu, gente, pegava aquele negócio, fazia de microfone e cantava muito, muito mesmo. Eu adorava ficar lá. Era, tipo, pra mim, minha segunda ou primeira casa, se duvidar. Era, tipo, muito bom. E apesar de não ter outra criança pra brincar lá, eu gostava muito, muito de dormir lá, gente, muito. E aí, minha avó e meu avô, eles tinham uma casa do norte, né? E eles trabalhavam muito nessa casa do norte. Só que aí nos últimos tempos, né, a minha avó começou a trabalhar menos, assim, sabe? Ela começou a aproveitar um pouco mais, porque como ela trabalhava muito, ela não dormia assim na casa da minha mãe e tudo mais. Eu dormia muito lá, eu ia pro bar com ela. Tem até foto, gente, né, nessa casa do norte, que eu vou tentar deixar pra vocês. Então era muito assim, sabe? Ela não dormia muito na casa da minha mãe. E ela era também muito, muito apegada com a minha mãe. Não sei porquê, mas eu acredito que minha avó amava todos os filhos dela. Mas com a minha mãe era uma coisa meio diferente, sabe? Ela fazia de tudo pra minha mãe, porque eu acredito que seja também porque minha mãe é filha única do meu avô e da minha avó, então a minha mãe Minha mãe era filha dos dois, né? Do mesmo pai e da mesma mãe. E meus outros tios e outros filhos da minha avó e os outros filhos do meu avô não eram dos mesmos pais, né? Enfim, resumindo. Aí nos últimos tempos minha avó começou a trabalhar um pouco menos na casa do norte, né? Aí ela começou a querer dormir na casa da minha mãe e tudo mais. Acredito que também por causa dos netos, né? Uma certa noite que ela foi dormir lá em casa, a gente sempre ficava muito, muito feliz mesmo. Nos últimos tempos também ela mudou pra nossa igreja, né? Pra igreja que eu e minha mãe congregava na época. Não, que é a igreja que eu congrego até hoje, gente, mas minha mãe não tá mais, então
Minha avó também estava indo nessa igreja com a gente. E na época era congresso das irmãs, eu lembro até hoje. E aí acabou o congresso e tudo mais. A minha avó, como era congresso e acabava tarde, ela foi pra nossa casa, pra dormir na nossa casa, né? E aí, nessa noite a gente resolveu fazer uma oração, né? Na casa de uma irmã que morava no nosso quintal, a gente resolveu fazer uma oração. E aí, eu não sei, gente, se vocês acreditam nisso, se vocês acreditam ou não acreditam, mas como vocês sabem, eu sou evangélica, então eu acredito muito nos profetas que Deus usa pra falar com a gente. E nesse dia Deus usou essa irmã que a gente foi na casa dela orar pra falar com a minha avó que Deus ia recolher ela, né? E aí foi, meu Deus, a gente parou, foi um baque enorme, foi um baque muito grande pra gente, porque a gente ficou tipo, como assim, sabe? Ficamos sem entender. Só que há algum tempo minha avó já vinha sentindo umas dores bem fortes no peito. As dores eram muito fortes, era tipo umas pontadas assim, sabe, no peito. Aí Deus nesse dia falou isso pra gente. E aí a gente ficou bem preocupado. Eu acredito que a minha mãe começou a sofrer daí, né? Eu não sofri tanto assim quando Deus falou isso, porque eu acho que eu tinha 12 anos, se eu não me engano, era 11 ou 12 anos que eu tinha. Então eu meio que não, sabe, eu não... Sabe, quando, sei lá, acho que eu meio que não acreditei muito, né? E aí, eu não lembro, gente, se passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu não lembro quanto tempo foi depois que Deus falou isso. Aí Deus veio recolher minha avó de uma forma muito triste pra mim e pra minha família também. E eu vou contar pra vocês como foi. Bom, gente, era um sábado à noite e minha avó, como mais uma vez, tinha ido pra nossa casa pra dormir lá com a gente. E aí, gente, eu e meu irmão meio que disputava com quem que ela ia dormir, né? E aí eu e meu irmão começou a brigar. Ai, não, vó, você vai dormir comigo. Aí meu irmão, não, vó, você vai dormir comigo. Aí eu, não, vó, comigo. A gente meio que começou a brigar, a discutir mesmo, sabe? E eu e meu irmão brigava demais, demais, vocês não têm noção, demais. Até hoje às vezes, mas era demais mesmo. E aí minha avó tava bem. Só que depois que a gente começou a brigar, ela meio que... Aí começou as dores no peito dela, né? E aí, como eu era criança, eu meio que não entendia muito bem, né? Mas tudo bem, aí começou as dores no peito. Quando ela falou, a gente parou de brigar. Aí ela decidiu quem que ela ia dormir naquela... Eu nem lembro, gente, por quem que ela dormiu, pra ser sincera. Não lembro mesmo. E aí ela falou pra mim que no domingo, né, ela ia me ensinar a lavar roupa, porque eu ainda não sabia lavar roupa. E ela ia me ensinar a fazer galinha de panela, né? E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, muito feliz, né, me achando, porque, nossa, minha avó vai me ensinar a lavar roupa e tal, né, e eu achava que era, tipo, muito legal lavar roupa. E aí, tudo bem, né, aí ela decidiu com quem que ela ia dormir, como eu falei pra vocês, eu não lembro com quem que ela dormiu. E aí eu acredito, gente, que ela sofreu muito a noite inteira com essa dor no peito. Mas como minha avó, ela era uma pessoa muito boazinha, gente, ela era um amor de pessoa, vocês não têm noção. Ela era muito boazinha, então eu acredito que ela sofreu muito a noite inteira, mas não chamou ninguém pra não incomodar, né? Eu acredito que tenha sido isso. E aí, no outro dia de manhã, no domingo de manhã, não sei que horas que ela acordou também. Eu sei que eu acordei, era 11 horas. E aí minha mãe tava na cozinha, junto com a minha avó. E meu pai tinha ido na farmácia comprar um remédio pra ver se a dor no peito da minha avó passava, né?
Não sei que remédio que ele foi comprar, mas enfim. Daí, gente, na minha casa tinha assim, na cozinha, tinha um degrau pra subir pra lavanderia. Era 2 degrauzinhos bem pequenos pra subir pra lavanderia. E outro era o banheiro, né? Aí minha mãe foi no banheiro e eu sentei nesse degrauzinho da lavanderia. Eu prometi pra mim mesmo que eu não vou chorar nesse vídeo. E aí eu sentei nesse degrauzinho da lavanderia. E aí eu lembro, gente, é tão surreal porque eu vivo essa cena até hoje. Eu tenho 20 anos e eu vivo muito essa cena até hoje. É uma coisa que não se apaga da memória. Não tem como apagar. É uma coisa que não se apaga nunca e nunca vai se apagar porque tá muito viva dentro de mim, dentro da minha cabeça. E aí minha mãe levantou pra ir no banheiro e eu fiquei lá sentada no degrauzinho da lavanderia, né? Conversando com a minha avó. E ela tava, tipo, muito esfregando assim, sabe, o peito, como se ela quisesse fazer massagem pra dor passar. Só que, né, a dor não passava. E aí eu acredito que seja uma coisa de Deus, assim, né, como eu posso dizer? Porque Deus quis assim, né, que acontecesse na minha frente, né? Deus quis assim, que naquela hora minha mãe levantasse pra ir no banheiro. E aí, ela esfregando o peito assim, eu lembro como se fosse eu tinha uma leiteira, sabe? Quando acaba o leite e você coloca água na leiteira, aí fica aquele líquido meio esbranquiçado. Ela tava do lado da pia e do lado dela tinha essa leiteira. E aí ela tava encostada assim na pia, assim, ó, fazendo assim. Aí a última palavra dela foi ai. Ela falou ai e caiu. E aí foi o pior dia da minha vida. E mal eu sabia que era só o começo, né? Então depois que ela caiu, fez um barulho muito, muito grande, gente. Muito grande mesmo. E aí, depois que ela caiu, como eu falei pra vocês, fez um barulho muito, muito grande. Minha mãe se assustou e saiu do banheiro muito depressa, assim. E porque na hora que minha avó caiu, eu comecei a gritar muito, chamando ela. Comecei a gritar muito, 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 muito mesmo, desesperada, porque vocês pensam a cena, né? Uma criança de 12 anos vendo uma cena daquela. Então eu fiquei muito desesperada. E aí eu comecei a gritar muito, muito. Aí minha mãe saiu do banheiro, começou a gritar também. A gente foi pro quintal, começou a gritar pra ver se alguém vinha pra ajudar. E no quintal que a gente moravam 3 famílias. E aí o vizinho da casa de cima desceu pra tentar ajudar. E aí, eu lembro muito, assim, muito mesmo. Minha avó usava óculos e o óculos dela ficou aqui, ó, no meio do nariz, sabe? Aí o vizinho desceu pra tentar ajudar, né? Só que
como posso dizer pra vocês, não tinha, né, mais o que fazer. Então, aí o vizinho tirou ela do chão, colocou ela no sofá, tirou a dentadura dela, né, que ela usava dentadura. E aí eu não lembro de muita coisa mais. Eu sei que meu pai, quando tava descendo, chegando da farmácia, ele já viu o movimento, né, em frente de casa. Então ele meio que já imaginou o que era, o que poderia ser, né. E aí eu lembro que pegaram ela, levaram ela pro hospital e eu fiquei naquele desespero, né? Eu fiquei muito desesperada, minha mãe também. E, gente, foi o pior dia da minha vida mesmo. De verdade, foi o pior. Eu não lembro muita coisa assim que aconteceu. Eu sei que naquele dia a gente não dormiu em casa, porque minha mãe ficou muito traumatizada e eu também fiquei muito traumatizada. Aí eu sei que levaram ela, isso era umas 11h30, meio-dia, eu não lembro muito bem. E aí a gente ficou lá na casa de uns tios, de uns parentes. E aí 5 horas, né, veio realmente a notícia de que ela tinha ido embora, né? Que Deus realmente tinha cumprido sua promessa, né? Aí só piorou mesmo. Só piorou as coisas, assim, nossa, gente, foi muito ruim mesmo. Só que eu lembro que eu me culpei muito por causa disso, porque eu achava que isso tinha acontecido porque eu e meu irmão tinha brigado, né, na noite que ela dormiu lá, porque a gente tinha brigado. Aí eu falei que era nossa culpa, que era minha culpa, que não sei o quê. Mas não era, né, gente? No fundo, eu sabia que era só Deus cumprindo o que ele tinha falado. E aí a gente dormiu na casa de uns parentes. No outro dia, no velório e no enterro, eu fui. Só que eu lembro que eu não chorei, eu vi ela lá dentro, né, do caixão. Mas eu me lembro muito bem que eu não chorei nem nada, porque eu me sentia meio privada, sabe, eu me sentia meio privada de chorar, porque eu via tanto, assim, o sofrimento da minha mãe, que eu ficava meio assim, nossa, não posso chorar, porque se eu chorar, meu Deus, vai ser pior, minha mãe já tá assim, mal, então se eu chorar vai ser bem pior, né? Então eu não chorava. Aí eu lembro que eu até brinquei também no velório dela. Eu brinquei bastante no velório dela, por sinal. Mas aí depois a gente chegou em casa e eu sempre me senti assim. Foi, nossa, muito ruim. Foi uma época muito ruim, muito triste pra mim, pra minha família. A gente, como eu falei pra vocês, eu guardava muito dentro de mim, porque eu me sentia privada de chorar, né? Porque eu falava assim, caramba, né? Minha mãe tá sofrendo tanto, eu vou chorar pra quê, né? Nem tenho direito de chorar. Então eu sofria muito calada, né? Assim, eu tinha que guardar minha dor pra mim mesma, sem ter que demonstrar pras outras pessoas. Então eu tinha 12 anos, mas eu aprendi muito cedo o que é guardar a dor, né, dentro de si. E foi isso, gente, que aconteceu. Minha mãe, ela não supera até hoje, né, o que aconteceu. Minha mãe, depois que minha avó faleceu, ela pegou uma depressão, né? E ela já vem 6 anos, ou é 7, que eu não lembro muito bem quantos anos fazem. Acho que é 7 anos que fazem que minha avó faleceu. E ela meio que não supera. Ela não aceita, na verdade, né? Ela não aceita. Porque minha avó sempre foi, assim, muito amiga dela, muito... Minha avó, na realidade, eu acredito que minha avó tenha errado um pouco na criação da minha mãe, né?
porque minha avó deixou ela muito, assim, debaixo das asas dela. Minha avó que sempre protegia minha mãe e minha avó criou minha mãe no mundinho dela, entendeu? Mas, gente, hoje em dia eu falo super de boa disso, né? Eu me emociono um pouco, porque isso é normal, porque é uma pessoa que eu amava muito e amo até hoje. Era uma inspiração, né, pra mim de pessoa. E ela era, tipo, muito... Ela era tudo pra mim, tudo mesmo. Ela era uma... Como posso dizer? Ela era... Eu falei pra vocês, ela era uma mãe pra mim. E eu tinha minha avó muito como minha mãe, ela dava de tudo pra mim. Ela cuidava muito bem de mim. E eu não tenho muito o que falar, assim, da pessoa dela, porque todo mundo que conheceu ela sabe que ela era uma ótima pessoa. E que hoje eu acredito que ela se foi aonde ela queria estar. Ela queria estar com a gente. Ela queria estar ali naquele lugar. Ela queria morrer ali, né? Junto com a gente, junto com a família dela. Então, eu não tenho muito o que falar, gente, dela, porque se eu for falar tudo que eu sentia por ela pra vocês, eu vou ficar aqui a noite inteira falando. E mesmo assim eu não vou conseguir demonstrar nesse vídeo pra vocês o que eu sentia por ela e o que ela significava pra mim e como ela era uma ótima pessoa. Todo mundo que conheceu ela sabe disso. Todo mundo que conheceu ela sabe disso. Hoje em dia eu sinto muita saudade, né? Porque normal, né, a gente sentir saudade das pessoas que se vão, mas eu entendo que foi a vontade de Deus, que foi o que Deus queria que acontecesse. Eu queria muito, do fundo do meu coração, que ela tivesse conhecido a Sofia, que ela tivesse conhecido o Matheus, mas Deus não quis assim, né? E como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, basta nós aceitarmos, né? E é isso, gente. Eu não vou falar pra vocês que eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu não ia gravar esse vídeo, nem sei por que eu gravei esse vídeo, mas tudo bem, gente. Me emocionei um pouquinho, mas tudo bem. É isso.